Olá pessoal, aqui é o professor Diego Carneiro mais uma vez e hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso assunto sobre avaliação de políticas públicas. Em particular, nós vamos tratar hoje sobre o tópico aleatorização na avaliação de políticas públicas, que também é um conteúdo lá da disciplina de tópicos especiais em Econometria 2. Bem, a seleção aleatória, né, para avaliação de políticas públicas, ela é considerada o padrão ouro, ou seja, que fornece os resultados mais precisos possíveis. A gente vai entender hoje por que isso acontece. Ela é interessante, apesar de não ser sempre possível aplicá-la, mas para servir como base, né, como referência, como benchmarking para outros métodos de avaliação. Então, sempre nós vamos tentar entender como seria a avaliação se ela tivesse sido aleatorizada e como é que esses métodos não experimentais, né, poderiam se aproximar de uma aleatorização. Então, de início, a gente precisa ter em mente que a regra de seleção dos participantes, né, de quem vai participar do programa, ela vai ser fundamental para a determinação do método de avaliação de impacto. A gente já viu que a gente tem, de forma geral, os métodos, né, experimentais e os métodos não experimentais. Esses métodos experimentais, que normalmente a gente chama de RCTs, né, ou experimentos aleatórios controlados, ele é considerado, né, a forma mais robusta de avaliação de impacto. Na maioria dos casos, né, a gente vai ter a situação em que os participantes elegíveis a uma política, eles são em número superior à quantidade de vagas, né, disponíveis. Portanto, vai ter que existir alguma forma de seleção de quem vai participar ou não do programa. De forma geral, a gente pode dizer que existem três maneiras, né, de selecionar esses participantes. Uma é com base nas características observadas, por exemplo, renda, se eu quiser uma política para os mais pobres, por exemplo, com base em características não observadas, por exemplo, ordem de chegada. Né? A ordem de chegada ela é uma proxy, digamos assim, está ligada intimamente com a motivação, por exemplo, para participar daquela política, uma espécie de autoseleção. E por fim, a aleatorização, né, ou sorteio. Cabe ter em mente aqui o seguinte, que por definição, né, a seleção baseada em características não observadas ela é imprecisa, uma vez que você não observa diretamente as características. E já a seleção baseada em características observadas, ela vai depender muito da qualidade da medida daquela característica que está sendo utilizada como critério. Por exemplo, se eu não tiver uma medida precisa de renda dos indivíduos, eu posso acabar cometendo alguma injustiça ou alguma imprecisão, uma falha de focalização do programa. Já a seleção aleatória, ela vai utilizar um sorteio e ela vai determinar basicamente entre os elegíveis quem vai participar ou não do programa, ou seja, quem vai compor o grupo de tratamento e o grupo de controle. Entre os motivos para utilizar a aleatorização nesse tipo de situação é porque aí eu vou ter uma alocação justa, né? Todo mundo vai ter a mesma chance de pertencer entre o grupo dos elegíveis. Outra característica é que isso torna-se mais fácil de explicar para a população. Todo mundo, a partir de uma determinada faixa, tem a mesma chance de pertencer ou não ao programa, a depender do resultado do sorteio. Então isso é uma maneira não só justa, mas uma maneira fácil de ser explicada para a população. Nós vimos nos vídeos anteriores, vou deixar um card para vocês, que o grupo de comparação ideal ele deveria ser idêntico ao grupo de tratamento em praticamente tudo, exceto pelo fato dele ter recebido o tratamento, certo? Então esse seria o grupo ideal que a gente buscaria. Então, quando a gente faz uma designação aleatória, ou seja, quando a gente sorteia quem vai pertencer ao grupo de tratamento e grupo de controle, a gente está basicamente gerando dois grupos que são estatisticamente semelhantes, ou que têm uma grande chance de terem características idênticas em média. Isso se deve principalmente àqueles resultados lá do teorema do limite central. Porque uma vez que eu sorteio indivíduos de uma população, eu sei que a média dessa amostra ela tende a se igualar à média da população. Isso em todas as características. Se eu fiz dois sorteios da mesma população, esses dois grupos, né, vão ter médias semelhantes. E uma vez que o sorteio foi realizado prévio do tratamento, eles têm um ponto de partida equivalente, né, que seriam iguais. Então, por exemplo, se eu tivesse uma população constituída aqui de 1.000 pessoas, né, que são elegíveis ao programa, e eu tivesse que distribuir elas aleatoriamente entre um grupo de controle e um grupo de comparação. Se entre as 1.000 pessoas, 40% delas vão ser mulheres e 20% de olhos azuis, a gente espera que essa mesma proporção permaneçam nos grupos que foram amostrados. Então, assim, a gente vai ter características observadas que sejam equivalentes, né, se espera, entre os dois grupos. Inclusive características que não são observadas, né? Por exemplo, motivação, preferências, personalidade, etc. Né? Ou seja, a gente vai garantir um balanceamento entre os grupos, de modo que a única coisa que vai variar entre eles após o tratamento, né, seria o fato de um ter recebido o tratamento e outro não. O fato de eu ter os dois grupos semelhantes, né, vai garantir que eu tenho um bom contrafactual estimado. Ou seja, que ele se aproxime do verdadeiro valor que o grupo de tratamento teria caso ele não tivesse sido tratado. De modo que com isso eu consigo mitigar a presença do viés de seleção. Para garantir que o sorteio foi bem sucedido, eu posso utilizar os dados da linha de base, ou seja, da primeira coleta que eu realizo antes do tratamento, para verificar se existe esse balanceamento antes do início do programa. Então, eu consigo verificar se as características dos dois grupos elas são balanceadas previamente. Então, dessa forma, né, feita a seleção aleatória, garantido que houve um balanceamento antes do tratamento,
O resultado que nós observamos após o tratamento só pode se dever à participação do programa. Uma vez que os grupos eram iguais, a única coisa que mudou é que um deles participou do programa e o outro não. O que me garante que isso é verdade é que os grupos eles eram idênticos, né, antes do início do tratamento, em função da aleatorização, e que eles também foram expostos aos mesmos fatores ambientais, com a diferença exatamente que um participou do grupo do tratamento e o outro não. Nesse sentido, a gente garante então que esse grupo de comparação ele vai controlar todos os fatores que possam afetar o nosso resultado de interesse. Dessa forma, se a aleatorização for bem feita, para poder obter o resultado do programa, basta simplesmente comparar o resultado entre os grupos, né, após o tratamento. Então a gente vai obter exatamente o efeito médio do programa. Um ponto interessante é que a gente não precisa colocar toda a população de elegíveis entre os grupos de tratamento e controle. Nós podemos, por exemplo, de uma população como toda, se a gente quiser fazer um teste se o programa funciona ou não, realizar um piloto, tira uma amostra dessa população, uma amostra representativa, e essa amostra a gente divide entre duas amostras, uma de tratamento e uma de controle. Então, de modo que a gente consiga ter um experimento mais focalizado e caso esse verifique esse impacto, a gente pode expandir posteriormente o programa. E é isso, esse primeiro vídeo era mais para poder expor esses primeiros conceitos de seleção aleatória e a gente vai dar continuidade aí com outros vídeos tratando de alguns aspectos mais técnicos da questão da aleatorização. Muito obrigado e até a próxima.